Bom dia, sexto ano, bem-vindo a mais uma videoaula, professor Alexandre de Matemática. E hoje vamos dar continuidade ao módulo 3, onde o assunto que nós estamos abordando é números decimais, tá ok? Falamos sobre números fracionários e agora a gente está falando sobre decimal. Bom, lembrando que quando a gente fala de números decimais, a gente está falando de número com vírgula. Então eu vou convidar você a abrir seu livro lá no capítulo 3, na página 119, onde a gente vai falar de adição e subtração de decimal. Vou dar um tempinho aí para você abrir. Página 119 do nosso livro. Espero que vocês estejam em casa, cumprindo essa quarentena, tudo tranquilo. É isso? Todo mundo em ordem. Que dentro em breve a gente vai estar aí novamente ao vivo nas nossas aulas presenciais, ok? Vamos lá? Página 119. Na página 119, gente, a gente vai tratar do assunto da operação adição e subtração com números decimais. E antes de mais nada, deixa eu falar uma coisinha. Adição e subtração, bem como as outras operações, elas vão ter o mesmo princípio das naturais. Como assim, professor? Como é que eu faço uma adição? Parcela a parcela, soma o total. Como é que eu faço uma subtração? Minuendo, subtraindo, resto e diferença. Correto? Correto. Como é que eu somo? Unidade com unidade, dezena com dezena, centena com centena. Como é que eu subtraio? Minuendo menos subtraindo, mais unidade com unidade, dezena com dezena, centena com centena. E nos decimais, só podemos somar ou subtrair números decimais se a vírgula ficar na mesma posição, que a gente fala vírgula embaixo de vírgula, tá ok? Lembrando que as propriedades também são válidas. Como assim, professor? Por exemplo, se eu somo 0,7 mais 0,4, isso vai dar 1,1. Você reparou uma coisa? 7 mais 4, 11. Vai 1. 1 o quê? Uma dezena. Da mesma maneira vai se comportar o decimal. Vai uma dezena lá para cima e eu vou somar 1 mais 0, que vai dar 1,1. Tá ok? Isso vale também para subtração. Como assim, professor? Eu tenho 1,4 e quero subtrair 0,7. 1,4 e eu quero subtrair 0,7. Como é que eu faço isso, professor? De novo, vírgula embaixo de vírgula. Minuendo, subtraindo. E como é que eu faço a subtração? Na subtração, qual é a regra natural? Ou subtraio números de iguais valores, ou sempre o maior é subtraído do menor que vem logo abaixo. E 4 não é um número maior que 7. Ih, professor, então como é que eu faço? Igual aos naturais, peço emprestado para quem está do lado. 1,4, quem está do lado do 4? 1. E lembra como é que eu faço na subtração natural? Quando ele me cede uma unidade, na verdade eu recebo 10. Então esse 1,4, quando esse 1 cede uma unidade, esse 4 passa a ser o quê? 14. 14 menos 7, 7. O 1 que emprestou passa a ser quem? 0. E 0 menos 0, 0. Então, quanto é 1,4 menos 0,7? 0,7. Vírgula embaixo de vírgula. Todos os princípios, gente, da adição e subtração dos naturais, a gente vai ver também nos decimais. Olha o exemplo aí na página 119, quando eu tenho aqui o exemplo, e ele pede para calcular 2,35 mais 5,50. Observe que a vírgula fica embaixo da vírgula. Os resultados eles vão obedecer às ordens, seja elas naturais ou decimais. A gente falou na última aula. Uma casa após vírgula, décimo, 2 centésimo, 3 milésimo, 4 décimos de milésimo, 5 centésimos de milésimo e assim em diante. Lembre sempre, vírgula embaixo de vírgula para adição e subtração. Ok? Bom, lá na página 120 também no nosso livro, a gente vai falar também a respeito da subtração. E olha que interessante. Ele faz um exemplo da subtração de 8, que Fátima deu R$8 ao caixa da padaria para que recebesse de troco. Lembrando que a conta dela foi 7,85. 7,85. Lembra que na adição e subtração, vírgula embaixo de vírgula. 8,00 7, vírgula embaixo de vírgula, 85. E aquele princípio que eu falei de dezena, tá ok? Bom, feito isso, gente, vai ficar para casa as páginas 121 e 122 do livro.
onde fala de adição e de subtração de números decimais. Volto a falar, não é um assunto novo. Vimos no quarto, vimos no quinto, estamos vendo agora no sexto ano novamente números decimais, ok? Não acabou nossa aula, fique aí. Por quê? Lá na página 125, vou dar um tempinho para você chegar lá. Página 125 do nosso livro. Para casa, 121, 122. E você vai lá na 125, onde fala de multiplicação e divisão por 10, 100 e 1000. Isso é muito legal. Por quê? Geralmente na divisão, o que a gente faz? A gente procura, novamente, divisão natural. A gente procura um número que multiplicado pelo divisor dê o dividendo ou próximo. Não é isso? Por exemplo, eu quero dividir 6 por 2. Como é que eu faço? Vou lá na tabuada do 2 e começo. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. Deu 6? Não, mas está chegando perto. 2 vezes 3. Opa, 6. Então, 6 dividido por 2, 3. Por quê? 2 vezes 3 é 6. Para 6, nada. Não é assim o princípio da divisão? Ou então, se eu pegasse o 7, que é uma unidade maior do que o 6, e dividisse por 2, 6 por 2, como é que eu faço? Vou lá na tabuada do 2 e começo. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. Deu 6? Não, mas está chegando perto. 2 vezes 3. Opa, 6. Então, 6 dividido por 2, 3. Por quê? 2 vezes 3 é 6. Para 6, nada. Não é assim o princípio da divisão? Ou então, se eu pegasse o 7, que é uma unidade maior do que o 6, e dividisse por 2, eu ia fazer o mesmo princípio. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. Aí eu ia botar o 3. Só que, professor, 2 vezes 3 é 6, não é 7. Ia dar o quê? Resto 1. E aí, o que eu tenho que fazer, professor? Bom, esse resto 1 eu posso dividir. Se eu dividi-lo pela 10ª parte, aí eu coloco aquela vírgulazinha lá no meu quociente que me permite botar tantos zeros quanto eu quiser, não é? Ah, lembrei, professor. Só que esse divisão por 10 e multiplicação por 10, por 100, por 1000 é muito legal porque você não vai precisar fazer nada disso. E eu vou explicar por quê. Abriu lá na página 125? Estou esperando. Tempo esgotado. Estou lá. 125. Presta atenção no que eu vou falar e é uma regra prática que você vai levar para a matemática, depois para uma matéria que se chama física e da outra química, onde a gente multiplica um número por 10, ou divide por 10 ou múltiplos de 10, e a vírgula vai se deslocar. Como assim, professor? A vírgula vai andar numericamente ou para a direita ou para a esquerda. Como assim, professor? Numericamente para a direita ou para a esquerda? Olha o exemplo que a gente tem lá na página 125, quando ele pegou esse número aqui, ó, o 7,345 e multiplicou por 10. O que aconteceu com a nossa vírgula? Você vai observar que a vírgula estava entre o 7 e o 3. Quando eu multipliquei por 10, e olha o bizu, o 10 só tem um zero. Quando só tem um zero, só anda uma casa decimal. Para onde, professor? Multiplicação, ele vai andar sempre para a direita. Eu apontei para a esquerda porque estava invertido, né? Mas para a direita, tá ok? E observa que o resultado foi exatamente quem? 73,45. A vírgula saiu do intervalo do 7 e o 3 e foi para o intervalo entre 3 e 4. Se eu pegar esse mesmo número e multiplicar agora por 100, olha aqui, 7,345 por 100. E qual é o macete? Multiplicação, um número de zeros vai indicar a quantidade de casas ou quantidade de decimais que a vírgula vai andar para a direita. 100 são 2 zeros. Olha que a vírgula está entre o 7 e o 3. Eu vou andar uma, eu vou andar duas. Olha o resultado que deu. 734,5. E professor, eu reparei que a vírgula andou 2 casas. Aí eu pergunto a você, e se eu multiplicar por um número que tenha 3 zeros? 3 casas. Se eu multiplicar um número que tenha 4 zeros? 10.000, vai andar 4 casas decimais. Professor, e se acontecer de não tiver casas decimais para que eu ande esse deslocamento todo? Eu acrescento o zero e faço o deslocamento da vírgula, ok? E se for o caso de uma divisão por 10, por 100 e por 1000? Vou fazer
a direção oposta. Se eu estava andando para a direita, agora eu vou andar para a esquerda. Olha o exemplo. Eu tenho lá embaixo, ó, o 25,7 dividido por 10. 25,7 dividido por 10. Observa que a vírgula está entre o 5 e o 7. Ah, professor, eu vou andar para a direita? Não. Eu só ando para a direita quando eu multiplico. E agora eu estou dividindo. Se eu vou dividir, eu vou andar agora para a esquerda. E preste atenção nisso, tá ok? Ano que vem a gente vai falar muito sobre esse sentido direita e esquerda. Mas agora eu só preciso ter atenção em que dividiu, anda para a esquerda. Multiplicou, anda para a direita. Mas dividiu e multiplicou por quem? Por 10, por 100, por 1000, por 10 mil, por 100 mil, por 1 milhão, por 10 bilhões, por 100 bilhões e assim por diante, tá ok? E esses números têm zeros. Eu tenho que contar a quantidade de zeros desses números, tanto para multiplicação quanto para divisão. Peguei lá, 25,7. Dividi por 10. Observa que a vírgula vai dar uma casa para a esquerda. Se você quiser dizer para trás ou para frente, eu prefiro esquerda e direita. Tá ok? Mas vamos lá. Ele andou aqui, professor, para frente, ele veio para cá, ele ficou 2,57. A vírgula saiu do intervalo do 5 e 7, foi para 2 e 5. Se eu dividir por 100, o 100 tem quantos zeros? 2. Então vai dar duas casas. Para onde? Para a esquerda. Muito bem. Então, de novo, ele está entre o 5 e 7. Vou andar uma, vou andar duas. Professor, deu ruim. Por quê? Na frente desse 2 não tem nenhum número. E da mesma maneira da multiplicação, onde eu acrescentei zero, na divisão você também pode fazer isso. Professor, por que eu só posso acrescentar zero para a direita ou para a esquerda? Porque zero não tem valor absoluto. Não estou alterando o número. E aí vai ficar como? 0,257. Se eu dividir por 1000, professor, esse 25,7. De novo, 1000 tem quantos zeros? 3. Então, eu vou andar 3 ordens para a esquerda. Professor, mas eu vou andar 3 ordens para a esquerda, eu vou ultrapassar aqui o 2. O que eu faço? Acrescento zeros. Então, como é que vai ficar esse número? 0,0257. Bem simples, não é? Quando eu multiplico por um múltiplo ou divido por um número de base 10, ele anda para a esquerda. Tanto os zeros quanto esse algarismo do produto ou do quociente tiver. Ok? Muito fácil, mas multiplicação e divisão não acaba aqui, tá ok? Hoje é só um primeiro pontinho. E para casa também vão ficar as páginas 126 e 127 do livro de vocês também. Ok, gente? Terminamos por hoje nossa videoaula. Continue participando, tire suas dúvidas, coloque lá nos seus comentários, tá ok? Continue aí na sua residência, fazendo a sua quarentena. Não se descuide, ok? E até a nossa próxima videoaula.